Fala aí pessoal do canal, quem fala com vocês aqui é o Vitor Cândido, do canal Cândido N7, aqui no YouTube. E apesar de ser um assunto que já foi tratado em outros vídeos, a questão de refrigeração do AMD, da Adrenalin 2020, se torna mais relevante falar novamente sobre o assunto, tendo em vista muitas atualizações que têm vindo, muitas dúvidas que surgiram, mais detalhes, mais informações que nós tivemos dos últimos tempos, e situar melhor a galera que está chegando agora sobre a questão da refrigeração da sua placa, né? E aqui acaba que o vídeo vai perdendo relevância, então muitas das vezes nós somos obrigados a voltar em determinados assuntos para poder dar novos esclarecimentos. Mas a primeira coisa que você tem que entender na questão de refrigeração de placas de vídeo AMD é a questão de fabricante, ok? Existem fabricantes que possuem uma excelente refrigeração, existem fabricantes que possuem uma excelente estabilidade, existem fabricantes que possuem péssima refrigeração e muitos problemas de estabilidade. Isso é que você precisa entender. O primeiro problema é esse, né? Então, me perdoe, sei que sempre vai aparecer um haterzinho chato aqui, mas marcas como a XFX, Gigabyte e a Horus são as marcas com a pior temperatura. São as placas com a pior solução térmica, com péssimos heat pipers, dissipadores, coolers, são péssimo. Agora, quando você pensa em AMD com uma placa da Safire, uma placa da MSI, Red Dragon, que apesar que eu não conheço muito a placa, mas vejo os testes, vejo os elogios da equipe do canal aqui, das pessoas que fazem parte do canal, membros, todos vocês, os elogios da temperatura pelas ótimas soluções de dissipação de calor. Então você tem que entender que existem marcas com altas temperaturas e marcas com boa temperatura. Legal? Essa é a primeira coisa que você tem que entender, tem que aceitar isso. Importante lembrar também que placas da Gigabyte, da Asus e da XFX também são placas da AMD que tendem a ter mais instabilidade. Então, quando você pensa em comprar a placa de vídeo, a galera que já é malandra de AMD, a gente já sabe que, né, já sabe que a AMD nos dá uma certa dor de cabeça, isso do Adrenalin 2020 para cá, né? Então a gente sabe disso. Então, quando você procura um bom fabricante para ser o montador da sua placa, você já tem um ganho. Ponto. Pulou. Só que existe um outro problema também, tirando esse fato, que é a questão dos chamados zero RPM. O que é o zero RPM? É uma situação que é proposta e diz o seguinte: você vai estar vindo aqui na aba desempenho, ajustando. Aqui está no manual, porque eu tive fazendo o teste daqueles três drivers para vocês, o 22.2, o 28.1 e o 19.12.1, e quando eu faço teste de drivers eu deixo tudo zerado, mas no verão, normalmente em situações de dias quentes, ou jogando muito, trabalhando muito, eu faço ajustes na refrigeração, e são ajustes que tendem a deixar uma autonomia muito melhor. Aí você perguntar, poxa Vitor, por que a minha placa fica em zero e só depois de certo ponto é ativado? Isso foi uma coisa imposta pela AMD, certo? Até a versão 2019 do drive AMD, isso não era obrigado, certo? Mas a AMD, junto com os drives atuais, mandou atualizações para a placa e tornou o 0 RPM algo obrigatório. E para você desativar ele hoje, infelizmente, apenas alterando a BIOS da placa, né? Naquele vídeo que eu mostro para vocês sobre modificações de BIOS, né, onde eu dou uma palhinha sobre o assunto. Eu não ensino ninguém a fazer overclock, que já falei para vocês, já tem esse vídeo aí que tá aparecendo explicando por que eu não faço overclock. Mas essa opção aqui, 0 RPM, é uma opção que foi arrancada das placas da AMD. Algumas placas ainda aparecem, mas em sua maioria, através das últimas atualizações que vieram desde 2020, a AMD castrou esse recurso na placa. Então, ou seja, a placa fica em 0 RPM até chegar, dependendo do modelo, na faixa de 45 a 55 graus, para poder aí sim ativar a ventilação. Eu não gosto disso, fiz uma modificação na minha BIOS de forma que a minha placa sempre esteja começando numa refrigeração, o mínimo que seja, porque às vezes é muito ruim quando eu fico trabalhando entre 45 e 55 graus, num dia de verão, por exemplo, assim, um dia mais quente, e a placa fica armando, desarmando, armando, desarmando, armando, desarmando, a gente sabe que ficar liga de liga não é algo bom, né? Mas há quem diga, né, que, mas é economia, bacana, mas eu não vou, por causa de R$ 2 na minha conta de luz, R$ 3, que vai ser o consumo, talvez chegue a isso, né? Talvez chegue a esse consumo, celular mais uma vez aqui eu não desliguei, mas talvez venhamos a chegar a esse consumo, né? Então, eu não vou por causa de simplesmente R$ 1 na minha conta de luz, não sei. Aí pessoal, a vida longa do cooler também é bom economizar o cooler por questão de vida longa. Pessoal, cooler eu acho na internet para comprar. Agora uma placa de R$ 3.000 é mais complicado. Então, né? Então eu modifiquei a BIOS da placa
E tive e querendo ou não, foi uma modificação um pouco mais agressiva, porque desde as últimas atualizações que a AMD fez, não só arrancou o 0 RPM, como também dificultou a modificação da BIOS das placas, né? Ela aumentou, tanto que muitos aplicativos que antes funcionavam para alterar BIOS, hoje já não funcionam. Na maioria dos que ainda funcionam é por comando via prompt DOS, naquele vídeo que eu já relatei para vocês, que já apareceu aí na tela, ok? Beleza, então isso aqui eu não vou dar atenção, porque se eu ativar isso daqui, na próxima vez que minha máquina reinicializar, minha placa vai ficar com os coolers desligados e vai ativar na faixa de 45 ou 55 graus ou outra temperatura que eu queira se eu fizer uma modificação na BIOS dela. Bem, a coisa que você precisa aprender mais importante também nesse vídeo, é muita informação, mas isso aqui é vídeo para deixar vocês fera, é que ao você ativar o controle e fazer a configuração manual, acontece um problema. Após o próximo boot da máquina, você perde essa configuração. Se você der um pulinho na parte de erros conhecidos, até mesmo na versão 20.7.1, a AMD reforça que isso ainda é um erro conhecido e acontece, é um erro que infelizmente ainda existe. Então você vai vir aqui, eu vou ativar aqui o ajuste fino, só para vocês darem uma olhada como eu faço mais ou menos. Eu gosto de fazer a configuração assim mais ou menos, ó. Aí, se você for olhar aqui para baixo, aqui você tem a velocidade do ventilador, tá? Aqui eu faço uma coisinha mais bacaninha. Vocês podem copiar, tô nem aí, certo? 8,5. Temperatura. Aí você pergunta assim, por que tão crítico assim? Eu não quero que a minha placa trabalhe a 85 graus. Se minha placa chegar perto de 85 graus, eu quero esse cooler rodando a maior velocidade que ele puder. Eu quero rodando a maior velocidade que ele puder. Porque para com esse negócio pra falar, é normal, não. Um processador pode chegar até 100 graus. Eu estava conversando com um membro do nosso canal. Mas a partir de 100 graus, alguns modelos de 95, 90, a máquina para de computar. O sensor não vai além daquele valor. Então você pode estar com um processador, tá 100 graus, tá bom. Ele pode estar 115, 110, você torrando o teu processador. Ponto de ebulição de água, né, 100 graus. Então, o que acontece? Eu quero ventilador no máximo, se eu tiver perto da casa dos 80. Então, por isso que eu faço a curva dessa forma. Só que, infelizmente, você vai aplicar as mudanças, a máquina vai assimilar a nova configuração. Ó, já viram que deu uma subida aqui na rotação, bacana. Só que no próximo boot com o Windows 10, você vai perder a configuração. Então, existe uma coisa que se faz, algumas pessoas vêm aqui dando uma de sabichão, faça isso e vai funcionar. Funciona, mas talvez no terceiro, quarto boot também, logo você perca a configuração. É uma falha da AMD, é uma falha conhecida. Então você vai vir aqui, salvar perfil. Aí tem um caminho padrão no AppData aqui, que é um caminho do próprio AMD. Você pode criar um atalho num diretório que você já conhece. Caso você formate seu computador, você tem aquele perfil seu, ter o backup do seu perfil. Então eu vou botar assim, ó, perfil refrigeração. Vou salvar. Então agora eu tenho um perfil, eu venho aqui, se por um acaso minhas configurações se perderem, eu vou jogar para automático de novo. Eu vou vir aqui, carregar perfil refrigeração, viu? O perfil acabou de renascer mais uma vez na forma como eu queria, certo? E fazendo isso, você salvando o perfil carregando, costuma durar mais boots, mas uma hora você vai perder essa configuração. Vai perder essa configuração. Isso que é o chato. A versão 22.2, que até nós fazemos um comparativo com a 28.1, que era a melhor desse ano, e a 19.12.1, que foi a última, elas tendem a preservar durante muito mais tempo essa configuração. Depois de muito boot para poder perder esse parâmetro. Então tende a ficar mais. Mas se você que está com a 28.1 aí, saiba que com esse recurso que eu estou ensinando para vocês, vai durar uns 2, 3 boots aí sem aborrecimento. Então é sempre bom você, antes de começar uma longa hora de jogatina, você carregar o seu perfil de refrigeração. Tipo assim, para o uso diário, eu nem me importo se essa refrigeração cai. Mas quando eu vou começar um jogo pesado, um jogo Next Generation, né? Eu gosto de ativar a refrigeração porque eu sei que a minha placa vai ficar constantemente estressada, certo? Então eu vou lá e faço isso
para evitar o estresse da minha máquina. Tá legal? Então, é esse aspecto. Aí vai vir um outro dos nossos colegas aqui, nossos jovens dinâmicos, né? Vão chegar assim, eu uso MSI Afterburner e faço toda a configuração. Aí eu vou falar com você tecnicamente. O que você precisa entender? O aplicativo Adrenaline, o aplicativo Afterburner, o que eles fazem? Eles mandam instruções para a placa o tempo todo. Então, se o Adrenaline mandar uma instrução para a placa e depois um outro aplicativo mandar uma outra instrução para a placa, o Adrenaline vai ver, modificou a instrução. Vou colocar novamente a instrução que eu quero. Aí o MSI Afterburner vai ver, alguém mudou a instrução. Vou colocar a instrução que eu quero. Aí o Adrenaline da AMD vai ver que a instrução foi mudada e ele vai falar, vou mandar uma instrução de novo. E você viu o ping-pong que fica? De comandos e instruções que a controladora da placa vai receber por parte do Adrenaline e do MSI Afterburner. Então o MSI Afterburner para mim eu só uso para monitoramento de placa, para poder mostrar aquele negocinho maneiro que vocês veem aí quando eu estou jogando. Eu não ativo a refrigeração gerenciada pelo MSI Afterburner, apesar de ficar melhor configurado lá. Mas eu preciso do software do Adrenaline também para poder gerenciar o meu drive. Eu preciso dessa aplicação para poder ter uma estabilidade no meu sistema. E algumas pessoas dizem, eu desinstalo o Adrenaline, deixo só o Windows com drive nativo, mas eu preciso da aplicação Adrenaline para dar uma certa estabilidade para a placa, que por sua vez a gente sabe que já é problemático a AMD. Apesar de estarmos um drive muito bom, 28.1, mas nós sabemos que é uma caixinha de surpresa. Até a próxima versão, qual vai ser a versão com mais dor de cabeça? Eu fico na torcida por algo melhor. Então, o único perigo do Afterburner é isso. Se você efetuar uma configuração nele, o Afterburner vai ficar numa briga com o Adrenaline de quem manda instrução, quem manda instrução, quem manda instrução. E nós sabemos que produto de informática não é bom ficar sendo submetido a esse tipo de situação, esse tipo de desconforto. Então, vamos recapitular nossa aulinha hoje de refrigeração. Eu gosto de fazer essa curva exagerada. Eu não gosto que minha placa fique em alta temperatura. Não gosto mesmo, não gosto. Para mim, eu quero minha placa sempre na casa de 70. Vamos ver agora como é que tá agora. Aqui agora tá tranquilaço, 38 graus, se é para 47, tô em gravação, né? Então, tá relax, sem estresse, todo mundo bem. E durante meus jogos, não fica muito, no máximo que bate 70, que é uma configuração saudável. O problema agora é ficar 85, ficar 90. Então, pessoal, é isso que você precisa entender sobre temperatura, certo? O MSI Afterburner é uma boa solução? Mas a longo prazo, ele pode ser algo problemático para a placa. A gente sabe que já são muitos fatores naturais da placa, questão de temperatura, Windows, que já nos causam muito aborrecimento. Então, você ficar sobrepondo instruções, comando entre o MSI Afterburner e o Adrenaline pode ser uma coisa problemática a longo prazo. Tá legal? Então, essa é uma configuração de refrigeração bem elaborada. A maioria das placas que você vê não vai ter o 0 RPM ativado aqui, porque a AMD arrancou. Algumas placas com modelo de dupla BIOS isso aqui ainda funciona ainda. Muitas placas isso desapareceu. Muitas placas, se você instalar drives antigos 19.12.1, isso aparece novamente. Então, o 0 RPM é um assunto que persiste, que é o ato da placa estar travada. Mas se você vier aqui carregar esse perfil, como eu ensinei a vocês, salvar o perfil e carregar, tende, na maioria das placas, para desativar o 0 RPM e ficar ativado de uma forma constante, né? Conforme a sua curva de configuração. Existem muitos modelos de placa, por sua vez, que ignoram a configuração que você faz aqui e só começa a respeitar essa curva de refrigeração quando chega na temperatura que está programada a BIOS para ativar as ventoinhas. Infelizmente, na maioria fica entre 45 e 55 graus a hora que a ventoinha é armada, que a ventoinha é ativada. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui no Mori Power Tools. Vou dar um exemplo para vocês da minha placa, por exemplo, se o 0 RPM tivesse desligado, olha que interessante. Vou carregar o perfil aqui, load. BIOS direita, eu acho que é essa aqui. Um exemplo assim, ó. Cadê você? Aqui, ó. A minha... Se por um acaso a minha BIOS estivesse sem o controle do 0 RPM, se eu não tivesse inserido essa instrução na BIOS dele, do 0 RPM, a minha BIOS só iria ativar a ventoinha quando chegasse a 60. E quando chegasse a 50 graus, desligava. Mas no verão é complicado, porque a gente está editando vídeo, trabalhando aqui numa carga mediana de processamento e fica num... Então, por isso que eu optei aqui, ó. No caso, quando você faz a mudança nesse parâmetro aqui, o 0 RPM Control, ele me entrega o valor.
para eu poder fazer. E se eu clicar aqui, o 0 RPM ele já se torna default habilitado. Tanto que vocês estão vendo ele desabilitado ali. Isso é uma modificação que eu fiz naquele vídeo sobre overclock. Eu falo sobre o site onde você aprende isso, caso você queira, por conta e risco, tentar fazer a modificação na sua BIOS, beleza? Então é isso. Então é isso. É um assunto longo, meio chato. Se tiver dúvida, pergunte para mim, mas esse é o melhor parâmetro de configuração que eu conheço. Mas temos os problemas conhecidos da AMD que você vai perder essa configuração depois de alguns boots. Então você criando um perfil, salvando ele, tende a durar mais tempo. Usar o MSI Afterburner. Lembre que a longo prazo você pode ter uma depreciação da sua placa, porque vão ficar duas aplicações diferentes acessando a controladora da sua placa de vídeo, mandando instruções simultaneamente para a sua placa de vídeo. Então, por isso, eu só uso o Afterburner para demonstrar valores. Eu não uso nenhum recurso do Afterburner de controle de refrigeração, de alteração de clock, nada. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, chama nos comentários. Qualquer coisa lá, parte para o Instagram lá para fazer um acesso, um suporte mais específico para o seu setup. Mas então hoje você entendeu que certas marcas específicas tendem a ser mais quentes, tendem a ser instáveis no contexto de temperatura, mas você, com isso aqui, você melhora a sua refrigeração. Então não deixe a sua refrigeração na forma padrão, em hipótese alguma, porque nós somos um país tropical, com um clima úmido, quente na maior parte dos estados, certo? Então nós estamos numa época boa do ano, mas quando o verão chegar, é época de férias, é época jogatina, rola solta, então é bom você estar com uma excelente refrigeração, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meio chatinho, muita informação, mas dá uma olhadinha com calma, certo? Então, meus queridos haters, dane-se a opinião de vocês, dane-se a abobrinha de vocês, isso aqui é informática prática, isso aqui não é informática RGB, nem informática Nutella, ok? Eu tô preocupado com o seu equipamento, não tô preocupado com o blogueirinho que falou que o MSI Afterburner é bom, não. Eu estou explicando para você que muito aplicativo mandando instrução para a placa vai te causar problema. E é isso aí, tá legal? Um grande abraço para vocês, se você gostou, dá um joinha que valoriza o nosso trabalho, ativa o sininho para ficar por dentro das próximas notificações e segue a gente aqui, vai ser um prazer ter você aqui na nossa comunidade. Até a próxima.